Então, gente, continuando a questão dos nossos gêneros, né, literários, a gente já viu o gênero poesia e agora nós vamos aprender sobre o gênero crônica. Conceito. Diariamente, assuntos relacionados ao cotidiano acabam virando temas de conversas entre amigos ou familiares. Uma festa que aconteceu na noite passada, um acidente de trânsito, um encontro inusitado em um restaurante, etc. Esses textos que narram e refletem o dia a dia são chamados de crônica. Tradicionalmente, jornais mantêm uma seção de crônicas na parte reservada aos textos opinativos. Além disso, alguns vestibulares solicitam de seus candidatos a produção do gênero em questão. Então, por aí vocês já perceberam o que é uma crônica. São textos literários, porém textos relacionados a assuntos do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Então, os cronistas que escrevem crônicas, geralmente sempre, quase sempre, eles escrevem seus textos baseados em histórias que eles veem por aí no dia a dia. A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais e revistas. Então, as crônicas, geralmente, elas são feitas para serem publicadas nos jornais e revistas, né? Semanal, mensal. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, né? É lógico, né? Porque se você faz uma crônica baseada num assunto, né, que está muito em evidência atualmente, passado-se algum tempo, esse assunto já entrou em desuso, né? Então, percebe que por isso que a crônica tem uma vida curta. Do latim, a palavra crônica refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico, e do grego cronos, que significa tempo. Então, portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. Características da crônica. Os textos crônicas são caracterizados por narrativa curta. Os textos de crônicas têm uma narrativa curta, como já foi falado, não são textos longos. Uso de uma linguagem simples e coloquial, ou seja, uma linguagem utilizada no dia a dia, muito perto da fala. Presença de poucos personagens, se houver, né? Às vezes não tem personagem, né? Mas quando tem personagens, há a presença de poucos personagens, até porque é uma narrativa curta. O espaço também é reduzido, é um espaço curto, ou seja, não acontece como nos romances, né, que você percebe que tem vários locais de acontecimento da narrativa. Nas crônicas, não, os espaços são pequenos, são reduzidos, ou acontecem em um determinado local, ou num quarto, por exemplo, ou numa sala, ou se for um ambiente maior, mas que esse ambiente seja reduzido, né? Porque é um texto pequeno. Então, os temas são temas relacionados a acontecimentos cotidianos. Tipo de crônica. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais, né? É um texto narrativo, né? Geralmente texto narrativo com o enredo, com alguns elementos da narrativa, enredo, foco narrativo, personagem, tempo, espaço, mas tem crônicas que elas exploram outros gêneros textuais, né? Descrição, né? Com dissertação. Podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa. Além dela, temos crônica jornalística. Mais comum das crônicas da atualidade são as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas, produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões.
aproximam-se da crônica dissertativa. Então, a crônica jornalística, geralmente essas crônicas são feitas para serem publicadas nos jornais, né, nos meios de comunicação. Então, refletem sobre temas da atualidade. A crônica histórica é marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos com personagens, tempo e espaço definidos. Aproxima-se da crônica narrativa. A crônica humorística, esse tipo de crônica, apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia. Então, como o nome já diz, crônica humorista, trabalha com humor, né? E esse humor, geralmente, é um humor, não sei se vocês já leram, mas acredito que já leram, né? Relacionado à questão da política, da cultura, da economia. Então, quando o autor se propõe a escrever a crônica humorística, né, ele procura algum tema que ele possa trabalhar de forma que cause uma certa crítica social, uma certa ironia, um certo humor ao texto. Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por 2 ou mais tipos, por exemplo, uma crônica jornalística e humorística, né? Ou seja, uma crônica ela pode ter aspectos jornalísticos e pode ter aspectos de humor também, né? Então, você percebe aí a questão da mesclagem de vários tipos de crônicas numa só. E aqui, gente, eu coloquei uma crônica para vocês lerem, que é uma crônica da autora modernista brasileira Clarice Lispector. Foi então que ela atravessou uma crise que nada parecia ter a ver com sua vida, uma crise de profunda impiedade. A cabeça tão limitada, tão bem penteada, mal podia suportar, perdoar tanto. Não podia olhar o rosto de um tenor enquanto este cantava alegre. Virava para o lado o rosto magoado, insuportável por piedade, não suportando a glória do cantor. Na rua, de repente, comprimia o peito com as mãos enluvadas, assaltada de perdão. Sofria sem recompensa, sem mesmo a simpatia por si própria. Essa mesma senhora, que sofreu de sensibilidade como de doença, escolheu um domingo em que o marido viajava para procurar a bordadeira. Era mais um passeio que uma necessidade. Isso ela sempre soubera, passear, como se ainda fosse a menina que passeia na calçada. Sobretudo, passeava muito quando sentia que o marido a enganava. Assim, foi procurar a bordadeira no domingo de manhã. Desceu uma rua cheia de lama, de galinhas e de crianças nuas, aonde fora se meter. A bordadeira na casa cheia de filhos, com cara de fome, o marido tuberculoso. A bordadeira recusou-se a bordar a toalha porque não gostava de fazer ponto de cruz. Saiu afrontada e perplexa. Sentia-se tão suja pelo calor da manhã, e um de seus prazeres era pensar que sempre desde pequena fora muito limpa. Em casa, almoçou sozinha, deitou-se no quarto meio escurecido, cheio de sentimentos maduros e sem amargura. Oh, pelo menos uma vez não sentia nada, senão talvez a perplexidade diante da liberdade da bordadeira pobre, senão talvez um sentimento de espera, a liberdade, até que dias depois a sensibilidade se curou assim, como uma ferida seca. Aliás, um mês depois teve seu primeiro amante, o primeiro de uma alegre série. Então você percebe aqui que é uma crônica e a personagem principal aí é uma mulher. Essa mulher não tem nome, né? Uma mulher que, como é característica de Clarice Lispector, ela trabalha muito o lado psicológico das personagens. Então você percebe que é uma crônica como se ela tivesse, né, presenciado a vida de alguém, de uma mulher, como ela se portava e tivesse feito essa crônica aí, né? Que é uma crônica que tem uma história, que tem uma personagem, porém baseado num fato, como se fosse um fato tirado do cotidiano de alguém que vive dessa forma, como essa mulher vive aí, né? Parece que um pouco solitária, sempre absorta em seus pensamentos, né? Pensando, refletindo sobre as coisas.
E, né, você percebe que é uma mulher sozinha, né? Aqui na último parágrafo do texto, em casa almoçou sozinha, deitou-se no quarto meio escurecido, cheio de sentimentos maduros e se amargura, né? E uma mulher que, por fim, um mês depois, arranjou um amante, né? Então, é uma história baseada é uma história do cotidiano, né? De alguém que vive dessa forma. Então, gente, essa foi a nossa aula, muito pequena, né? Porque o assunto realmente é pequeno. Nas próximas aulas nós vamos ter mais crônicas para ler e interpretar textos, ok? Então, um abraço, bons estudos.